Atrás da tábua removida, Marcos encontrou um pequeno buraco retangular na parede. Era uma abertura escura, profunda, coberta por décadas de poeira acumulada, que dançava no feixe de luz que entrava pelas frestas do celeiro. Seu coração disparou. Havia algo estranho ali, algo que não parecia um simples buraco acidental na estrutura antiga. Aquilo parecia intencional, como se alguém, há muito tempo, tivesse escondido algo com um cuidado meticuloso, esperando que nunca fosse encontrado. Ele se aproximou, o rosto quase tocando a madeira fria e poeirenta, tentando enxergar o que havia lá dentro. Mas a escuridão era densa, impenetrável. Era um vazio que parecia engolir a luz. Porém, bem no fundo, ele percebeu algo. Um brilho fraco, quase imperceptível. Um lampejo dourado que refletiu por uma fração de segundo a pouca luz que ousava entrar no buraco. A sensação de descoberta o fez estremecer. Por um instante, ele esqueceu o frio que o atormentava, o medo que o paralisava e o desespero que o consumia há tanto tempo. Uma onda de esperança inesperada o invadiu. E com o coração pulsando forte no peito, ele esticou o braço, mergulhando a mão na escuridão. Seus dedos, trêmulos, tocaram algo rígido, metálico e surpreendentemente pesado. A superfície fria do objeto enviou um choque por todo o seu corpo. Uma mistura de excitação e apreensão. Com esforço, Marcos puxou o objeto para fora. A poeira, perturbada depois de tanto tempo, explodiu em uma nuvem fantasmagórica que pairou no ar, dançando na luz como pequenos espíritos do passado. O que emergiu da escuridão foi uma pequena caixa de metal antigo, tão diferente de tudo que ele já tinha visto. Ela era ornamentada com detalhes finamente trabalhados, gravuras que indicavam um valor histórico muito maior do que qualquer valor monetário que pudesse ter. Ele a segurou com um cuidado reverente, sentindo que aquilo não era apenas um objeto comum esquecido pelo tempo. Era um segredo, uma cápsula do tempo esperando para ser aberta. A caixa tinha um fecho de metal enferrujado, que parecia ter sido selado há décadas, talvez até antes de ele ter nascido. O peso em suas mãos era significativo, sugerindo que havia algo importante lá dentro. Algo que alguém se deu ao trabalho de proteger a todo custo. Marcos olhou ao redor instintivamente, como se temesse ser observado por olhos invisíveis. O celeiro, antes um lugar de desespero e solidão, agora parecia vivo, cheio de uma energia misteriosa. A emoção de ter encontrado algo tão enigmático dominava seus pensamentos e acelerava sua respiração. Ele estava à beira de desvendar um mistério que nem sabia que existia. Ainda ajoelhado no chão poeirento, com a caixa pesada em suas mãos, Marcos tentou abri-la. O fecho, no entanto, estava emperrado, como se tivesse sido lacrado por anos de abandono e umidade. A ferrugem o prendia com uma força teimosa. Ele esfregou a superfície do metal com a manga da sua camisa velha, tentando remover parte da sujeira e da corrosão. À medida que a poeira saía, detalhes delicados de pássaros e folhas gravados na superfície foram revelados. Os desenhos eram de uma beleza impressionante, um trabalho artesanal que ele nunca tinha visto antes. Aquilo só aumentava sua curiosidade, sua necessidade de saber o que havia dentro. O celeiro, silencioso como sempre, parecia agora assistir ao momento com uma expectativa silenciosa. Cada rangido da madeira antiga soava como um sussurro de encorajamento. Ele respirou fundo, reuniu suas forças e pressionou o fecho com mais força, usando o polegar para forçar a abertura. Por um momento, nada aconteceu. Ele pensou que talvez precisasse de uma ferramenta, que o segredo da caixa permaneceria trancado. Mas então, com um estalo seco e alto, o metal cedeu. O som ecoou pelo vazio do lugar, quebrando o silêncio de décadas. Ele fechou os olhos por um segundo, o coração batendo descontroladamente. O que poderia estar ali dentro? Joias? Documentos antigos? Ou talvez apenas um objeto sem valor? Uma decepção? Ele respirou fundo, preparou-se para qualquer coisa e lentamente levantou a tampa. Seus olhos se arregalaram. O que estava lá dentro não era nada
do que ele poderia ter imaginado. No fundo da caixa, repousava um conjunto de envelopes amarelados pelo tempo, cuidadosamente amarrados por uma fita vermelha já desbotada. O papel parecia frágil, quebradiço, um testemunho dos anos que passaram. Debaixo dos envelopes, algo ainda mais curioso capturou sua atenção. Um pequeno saco de pano, costurado à mão, tão velho, que parecia que se desfaria ao simples toque. A cena era como algo saído de um livro de história, um tesouro pessoal escondido por alguém, com um profundo apego a esses itens. Com as mãos ainda tremendo, ele pegou primeiro os envelopes, sentindo o papel áspero e frágil sob os dedos. Cada um tinha datas escritas à mão, em uma caligrafia elegante, mas desbotada. Algumas das datas eram tão antigas que pareciam pertencer a outro século, a uma era completamente diferente. Marcos sentiu o peso da história em suas mãos. Aquilo não era apenas uma descoberta, era um legado perdido, as memórias e segredos de alguém que viveu e respirou naquele mesmo lugar há muito tempo. Seus olhos brilharam com uma mistura de medo e expectativa. O que aquelas cartas contariam? Que histórias de amor, perda ou aventura estavam seladas ali dentro? Ele colocou os envelopes de lado com o máximo cuidado, como se fossem as relíquias mais preciosas do mundo. Sua atenção agora estava toda voltada para o saquinho de pano. Com uma delicadeza que ele não sabia que possuía, pegou o pequeno saco. Era leve, mas emitia um som metálico suave quando ele o moveu. Segurando a respiração, ele desfez o nó que o mantinha fechado e, com o coração na garganta, despejou o conteúdo na palma da sua mão. O que caiu sobre sua pele suja de poeira fez seu coração quase parar. Um brilho intenso, dourado e prateado, iluminou sua mão e seu rosto. Eram moedas. Moedas antigas, algumas de ouro reluzente, outras de prata escura. Todas perfeitamente preservadas, como se o tempo não tivesse passado por elas dentro daquela caixa. Eram moedas que ele só tinha visto em museus ou livros, de épocas distantes, cada uma carregando o peso e a história de seu tempo. A riqueza histórica, e possivelmente financeira, diante dele o deixou completamente sem palavras. Ele apenas olhava, fascinado, para o tesouro em sua mão, incapaz de processar o que estava acontecendo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia lavar sua alma. Não era apenas pela descoberta das moedas, pelo valor que elas poderiam ter. Era pelo que elas representavam. Ele pensou nos seus filhos, nos rostos deles, nas dificuldades que enfrentavam. Pensou na falta de comida, nas roupas gastas, na ausência de esperança. E agora, segurando aquele pequeno tesouro, ele viu uma chance de dar a eles uma vida melhor, uma oportunidade que ele mesmo nunca teve. Aquela fortuna inesperada não resolveria todos os seus problemas de uma vez, mas era um começo. Simbolizava esperança, renascimento, uma segunda chance que ele jamais, em seus sonhos mais loucos, imaginou ter. Marcos olhou novamente ao redor do celeiro. As paredes velhas, as teias de aranha, o cheiro de feno e poeira. Tudo parecia diferente agora. O lugar que antes representava seu fracasso, sua prisão, agora parecia um santuário, um guardião de um segredo que o esperava. Ele sentiu uma onda de gratidão tão avassaladora que quase o derrubou. Gratidão ao destino, ao acaso, a quem quer que tivesse escondido aquela caixa ali, esperando pelo momento certo, pela pessoa certa. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ele sentiu que o futuro podia mudar, que a escuridão podia finalmente dar lugar à luz. Segurando as moedas com força, ele sabia que sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Obrigado por assistir, e se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever para mais.